Você nos traz a informação de que a culpa é do marqueteiro. Já está se pensando em trocar o marqueteiro que assumiu há poucas semanas, não foi? Isso. O Marcelo Alves, né, ele é conhecido como Marcelão, ele é muito próximo ao Flávio Bolsonaro, ao candidato Bolsonaro. Aliás, essa campanha, se a gente for comparar a campanha de 26 com a campanha de 18, é uma campanha que tem muito um grupo do Rio. Eles têm chamado ali um grupo do Rio, que são pessoas muito próximas ao Flávio Bolsonaro, mais até do que ao pai dele, ao Jair Bolsonaro. E o Marcelo Alves tem algumas indisposições que estão sendo acumuladas e expostas durante essa crise que, como eu disse, amanhã completa uma semana. Uma delas é dele estar gerindo essa crise do exterior. Ele fez uma viagem, né, ao exterior, a crise estourou e ele nem cancelou, nem retornou ao Brasil. Isso gera um incômodo muito grande. E as estratégias também que foram sendo lançadas na quarta, na quinta, na sexta-feira, foram apontadas ali pela coordenação da campanha e pelo entorno da família como muito confusas, né? Vamos lembrar que já na quarta-feira tinha uma nota da produtora dizendo que tinha dinheiro, Mário Frias falando que não tinha dinheiro, e depois tiveram desmentidos, e aí isso foi se acumulando, né? E sim, tem nomes na mesa, está sendo avaliado assim, uma troca, não seria uma saída do Marcelão, mas seria uma realocação dele para outra função dentro da campanha, e estão avaliando alguns nomes para serem cabeça dessa campanha, principalmente no marketing político. Márcio. E aí, Jussara, não seria apenas a ida desse marqueteiro para o exterior, como o Caio nos informa, que estaria irritando aliados de Flávio Bolsonaro? O que mais tem motivado a divisão interna? Márcio, esse áudio de Flávio Bolsonaro a Daniel Worcaro, ele colocou ali um racha na campanha do Flávio Bolsonaro, né? Ainda uma pré-campanha. Há claramente dois grupos. Um grupo, segundo me conta, mais ligado ao coordenador nacional da campanha, Rogério Marinho, e o grupo do Marcelão, que é o Marcelo Lopes, é dono de uma agência de propaganda. A questão, segundo eles, além de Marcelo Lopes ter ido para o exterior no meio dessa crise, tem inclusive a questão de relacionamento dele dentro da própria campanha, que vem atrapalhando essa interlocução melhor, esse afinamento, alinhamento interno. Então, é isso que a gente tem ouvido aqui. Então, esses dois grupos têm divergências e, neste momento, Márcio, o que eu pude captar aqui ao longo do dia é que há trocas de acusações dos dois grupos. Um dizendo, este grupo está atrapalhando, o outro está dizendo, esse grupo não está fazendo nada. Basicamente é isso. Então, Márcio, era algo, inclusive, Márcio, essa diferença dentro da campanha era algo que eu já vinha captando anteriormente. E a crise causada pelo áudio de Flávio Bolsonaro a Daniel Worcaro, e agora, né, além do áudio, mensagens, hoje confirmado o encontro de Flávio Bolsonaro com Worcaro, depois dele já estar com tornozeleira eletrônica, tudo isso vem agravando essas divergências internas. Além disso, Márcio, que é aquilo que o Caio falou aqui pra gente, desde o início dessa crise, os aliados políticos têm criticado muito a condução da comunicação. Essas informações desencontradas, recuos, a falta de uns esclarecimentos mais pontuais. Por exemplo, cadê o contrato da produtora com o Banco Master, né, que financiou? Por que tanta demora em trazer isso a público? Eles falam, tem uma questão de confidencialidade. Mas outro ponto que foi questionado é que Flávio Bolsonaro em nenhum momento tinha falado desse encontro com Daniel Worcaro, dessas relações. O grupo político foi pego de surpresa em relação a essas ligações de Flávio Bolsonaro com Worcaro. Agora estão tentando remediar. Por exemplo, na sexta-feira, Flávio Bolsonaro, na entrevista aqui pra gente na CNN, ele disse o seguinte, pode vazar um videozinho, disse, eu me encontrei algumas vezes com Worcaro, já como uma vacina para o que ele fez hoje, que foi confirmar esse encontro que teve com o Worcaro depois de Worcaro já ter sido preso. E aí a grande justificativa e o que Flávio Bolsonaro foi aconselhado, Márcio, é ele usar esse argumento hoje, que ele foi ao encontro de Worcaro para colocar um ponto final nessa relação por causa do patrocínio do filme. Há muitas pontas abertas e essa é a principal crítica justamente à coordenação da comunicação da campanha de Flávio Bolsonaro.
Mas é difícil acreditar que a comunicação tem alguma culpa quando um senador da República vai se encontrar com um ex-banqueiro em prisão domiciliar que use tornozeleira eletrônica. Caio, tem algum marqueteiro que dê jeito numa campanha assim? Candidato assim? Neste caso, Márcio, faltou ali, sim, de fato, uma estratégia boa, positiva de comunicação. Porque, claro, que o fato em si, ele é grave, a mentira é grave, né? Você dizer que não tinha... Eu não estou dizendo que mentiu para o público, mentiu para dentro da campanha, para os caciques partidários da campanha, né? E eles dizem isso. Mas a estratégia na largada ali foi muito trombada, né? É inadmissível você ter a produtora dizendo uma coisa, o produtor executivo dizendo outra, e depois recuarem do que disseram, né? E depois, na sexta, o Flávio disse que pode ter mais videozinho, daí hoje aparece isso. Isso se chama gestão de crise. E há grandes profissionais no mercado, muitos inclusive ex-jornalistas, ex-colegas nossos, que são grandes gestores de crise. E faltou, a gente sente observando de longe, porque tem grandes crises com outros personagens da política que são bem geridas. Claro que o fato em si é forte, mas tem como gerir bem uma crise. E essa crise, até agora, ela não foi bem gerida.